Eu vou falar o que são as doenças respiratórias. São doenças que atacam os órgãos e as estruturas do sistema respiratório. Essas doenças causam inflamação e irritação na região respiratória, além de provocar um inchaço nas vias aéreas, o que dificulta a passagem do oxigênio e também não permite a respiração completa. E aí existem doenças que são de fácil tratamento e tem outras que são ou se tornam crônicas e aí tem que ter um acompanhamento por um período de tempo mais longo ou até a vida toda. Algumas doenças elas começam apenas no pulmão, outras podem se espalhar ou então elas começam em partes do sistema respiratório, como o nariz ou a traqueia. E para fechar também, as doenças respiratórias são as que mais causam morte em todo mundo. Então tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Bom, agora eu vou falar sobre algumas doenças ou tretas do sistema respiratório. E a primeira que eu vou citar no trabalho é a asma. A asma é uma das mais comuns, por ser uma doença crônica, é uma das mais comuns no mundo inteiro. Ela pode tanto ser encontrada em uma criança até um idoso. Ela varia entre ser leve ou ser uma asma mais leve ou mais forte. Isso varia de paciente a paciente. A outra é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que pode vir a como posso dizer, danificar os brônquios e os alvéolos, assim fazendo com que a troca gasosa seja impossível ou muito difícil de acontecer. A outra é o câncer pulmonar, que é muito normal entre os fumantes, porque um dos fatores que faz a pessoa adquirir o câncer pulmonar é através do fumo. Ela, entre todas, é ela que mais mata, tanto no Brasil e no mundo inteiro, é ela que mais mata. E a última que eu vou falar é a tuberculose, que é transmitida através de uma bactéria da própria tuberculose, que é a Mycobacterium tuberculosis, que é, a, que é, que é passada através da respiração de uma pessoa não doente por uma doente, através do espirro, tosse ou qualquer outro jeito. E aí, eu vou falar aqui sobre a causa de doenças, respectivamente das doenças que o meu amigo Vitor Hugo falou logo ali ao lado. Bem, vamos começar com o asma, né? Vamos entender a causa do asma. O asma, a gente pode considerar que ele é causado por praticamente por uma reação alérgica que você teve com contato com algumas partículas. Provavelmente partículas bem pequenas, porque você tem que respirar elas e não perceber que tu tá respirando elas. Vamos começar uma listinha aqui. Temos os ácaros, poeiras, pólen. Nós temos mofo, pelos de animais, fumaça de cigarro desde que você seja fumante ou fumante passivo, que você só fica perto de pessoas que fumam. E partículas de insetos. Isso daí é. Vamos dizer que seria como aquele bicho que cheira fedido. Então, é mais ou menos aquilo. E também outras coisas que podem ativar isso daí são substâncias químicas, ou seja, se tu sentir um cheiro de que bom muito forte, entre outras coisas, vai decorrendo assim em seguida. É uma grande curiosidade sobre a asma é que a asma e a alergia caminham ambas juntas, porque a sua alergia pode piorar muito a asma que tu tem. Tipo, se tu tiver uma alergia, provavelmente de, vamos dizer, que nem meu irmão que tem alergia a gato, a pelo de gato exclusivamente, se cheirar sem ele passar mal. Provavelmente se ele tivesse asma, ele ia sofrer muito mais com isso. O asma é uma doença muito presente, acho, se não me engano, são mais de 300 milhões de pessoas que têm asma. E o asma é uma doença que depende muito como que tu vai passar a vida, por causa que tem casos que a asma é mais leve, ou seja, você vai ter menos dificuldade, só que tem casos que a asma é muito forte, então você tem que ter esse cuidado dia a dia. Então tomem cuidado e não fumem. Agora eu vou falar um pouco de doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é obstrutiva por causa que ela entope nossas vias aéreas, ou nosso canal respiratório, que seria mais ou menos aqui se a gente pegasse um gráfico e fosse ver.
E diferente do asma que a gente falou, o asma ele dá uma comprimida, ou seja, dá uma fechadinha nas nossas vias aéreas que nós respiramos. Já as doenças pulmonares obstrutivas, elas são diferentes. Ela ocorre tipo um entupimento aqui. Ela é causada muito por catarro, ou até quando tu tá com alguma gripe e o ranho do nariz está entalado assim, e tu não consegue ir direito, parece que tu fica preso. A principal causa dessa doença é o fumo excessivo ou mesmo assim fumar. Praticamente todas as doenças relacionadas ao pulmão vai ter o fumo ali. Menos a tuberculose, porque a tuberculose se trata de uma bactéria em específico. Mas o fumo, tanto o fumar, o, o ar quente que entra ali, mais o químico, a fumaça da queima, tudo isso daí vai te ferrar o pulmão pra caramba. Então nunca fume, que fumar é uma desgraça. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a tuberculose. A tuberculose, como eu já tinha falado antes, ela é causada por causa de um vírus específico. O nome desse vírus, essa bactéria é Mycobacterium tuberculosis. Só que tu só fala tuberculose porque é o nome da doença que a pessoa está enfrentando. Não precisa falar essas palavras difíceis. Ela afeta, tipo, originalmente ela afeta o pulmão, só que tem casos onde ela fica tão forte que ela pode atingir outros órgãos do nosso corpo, que ela começa a espirrar umas loções nocivas nos nossos outros órgãos, isso acaba fudendo o nosso corpo inteiro. Ou seja, para quem tem tuberculose, é tratado da seguinte forma: tem que tomar vacina, cuidados médicos e também não fumar, que fumar vai piorar teu pulmão mais ainda e por aí vai. Agora eu vou falar um pouco sobre o câncer do pulmão e eu separei esse aqui por último porque é um pouquinho mais complicado de se explicar e requer um pouco mais de tempo. Primeiro, como é que o câncer de pulmão funciona? Todo mundo sabe que nosso tecido, no nosso corpo é cheio de tecido, ou seja, a nossa pele seria o nosso maior órgão, porque órgãos formam tecidos e células formam tecidos e por aí vai. Quer dizer, tecidos formam órgãos, desculpe falar errado. Mas vamos começar assim. Nosso corpo ele tem um estímulo que sabe quantas células nós tem que produzir para tudo ficar certinho. Só que, no caso do câncer, essa célula aconteceu alguma coisa de errado, algum estímulo fez errado, e ela começou a se multiplicar. E aí começou a formar um câncer ali. Agora, nós temos as causas desse câncer, o que pode influenciar nisso? Vamos começar com a coisa mais óbvia, que seria o fumo. Tanto se você for fumante ativo quanto passivo, isso vai prejudicar. Mais da metade dos casos são influenciados muito pelo tabagismo, ou seja, pelo ato de fumar. Outras causas seriam o excesso de vitamina A e químicos, gases químicos, ou seja, também se tu trabalha em metalurgia que você fica exposto a muito alumínio, você cheira esse alumínio, ferros, entre outras coisas. Isso em si já te dá uma grande causa. Agora, um dos químicos que mais causa isso seria o gás ramônio e o amianto. Se você tiver contato, cheirar, inalar, isso daí você vai sofrer grandes perdas. Essa doença, o câncer tem os seus sintomas bem parecidos com as outras doenças. Então sempre é bom você vê que aconteceu alguma coisa dessa que tá na lista. Óbvio que de vez em quando é só coisa da sua cabeça e você acha que é, né, que é grande coisa. Mas várias vezes quando você vai ver pode ser alguma complicação que você está sofrendo. Primeiro, se tu estiver tossindo muitas vezes e até tossir com sangue, eu já recomendaria você ir para o médico. Isso já não é uma coisa normal.
Outra coisa é dores no peito, mais localizados nas áreas do pulmão. Outra coisa também, piorar na falta de ar. Tipo, você tá respirando mais pesada, parece que tá te faltando. E isso também já vai acarretar em outro sintoma que é você ficar mais lerdo, mais lesado. Você não tem tanto a troca de oxigênio, você não tem trocando não tá substituindo o gás carbônico, jogando para fora, o oxigênio para dentro tanto, e o seu corpo começa a ficar mais lesado. E daí você acaba se sentindo fraco e cansado. Outra coisa que também ocorre é a pneumonia, a bronquite, a perda de peso e a falta de apetite. Tu acaba não sentindo mais tanta vontade de comer. Você acaba perdendo esse apetite. Outra coisa que também que pode estar alertando que você tá com isso é o muco presente nas nossas vias aéreas, ou seja, o catarro, quando fica aqui entalado na garganta ou até mesmo o ranho no nariz. Isso pode representar que você está tendo uma complicação nos pulmões. Não precisa ser bem câncer, mas quando você está sofrendo muito tempo disso, é recomendável uma consulta médica, porque eu não posso te dar o xerox exato aqui na hora. Então é bom sempre buscar ajuda médica nesses casos.